Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou Celso Azevedo, um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da CCBC. É um prazer tê-los aqui conosco. Vou compartilhar minha tela com um slide. E aí, vamos contar para vocês o que é que a Comissão de Tecnologia faz e falar um pouquinho sobre a Câmara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador oficial do evento, a Lake House Immigration Consulting, por nos prover os recursos para que consigamos fazer essa fantástica troca de experiência entre todos nós. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ela é uma entidade independente, sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, que promove, desde 1973, iniciativas e projetos empresariais, culturais, educacionais e tecnológicos entre o Brasil e o Canadá. Localizada na cidade de São Paulo e Montreal, mas não restrita a essas cidades apenas, a CCBC reúne pessoas, empresas, instituições públicas e privadas dos mais diversos ramos de atividade dos dois países. Os serviços e produtos da CCBC são modernos, inovadores, feitos sob medida, proporcionando visibilidade e networking aos associados tanto do Brasil quanto do Canadá. A CCBC promoveu diversas missões levando startups e outras empresas brasileiras ao Canadá, sendo que mantém parcerias com várias aceleradoras. A Câmara também é responsável por diversos projetos que promovem integração e networking entre empresas, como o SP Tech Week, o Canada House, esse evento em particular, e o Elevator Pitch. A CCBC possui larga experiência na área de tecnologia, sendo que a Comissão de Tecnologia, que é uma das comissões setoriais da CCBC, tem por missão a divulgação e a troca de informações de forma a expandir os negócios do setor. Para se ter uma ideia, quando pensamos sobre documentos eletrônicos, então a prática cada vez mais comum no meio corporativo e a adoção dos documentos digitais, ela propicia também a proliferação de novas formas de fraude documental, através da manipulação e criação de documentos falsos, incorretos ou inverídicos. Dentro desse cenário, por exemplo, compreender como a tecnologia nos afeta e nos permite mitigar esses riscos é fundamental para atuarmos em um ambiente com segurança nesse mundo fortemente digitalizado. Bom, agora eu gostaria de apresentar a vocês o nosso painelista, o Adriano Gomes, gerente de operações e vendas da Tech Solutions. Adriano, por favor, o microfone é seu e fique à vontade para nos contar as novidades que você tem sobre esse assunto tão instigante que você está trazendo hoje. Muito obrigado, Celso. Obrigado ao CCBC aí pela oportunidade de a gente estar comentando, apresentando um pouco aí, compartilhando a nossa experiência. A ideia aqui é conversar um pouco, vai ser bem uma exposição aí, não vai ser tanto um bate-papo, mas espero que tenha bastante pergunta aí para a gente estar conversando, mas expor um pouco dessa questão da problemática, do que seria, como que a gente consegue modernizar a auditoria e controles internos usando tecnologias, as tecnologias que estão disponíveis no mercado hoje. Tá? Bom, vamos lá. Celso, me dá um toque depois se der algum problema na apresentação, tá? Estou compartilhando aqui já. Bom, eu queria começar, colocando umas frases aqui que eu acho que tem bastante a ver com esse mundo que a gente fala hoje, Então, são tiradas de alguns livros que falam exatamente de aplicação de tecnologia à auditoria. Então, um deles é a tecnologia pelas quais os profissionais de auditoria devem ficar atentos devido aos promissores benefícios incluem inteligência artificial, gerenciamento de documentos e sistemas abertos, multimídia, programação orientada a objetos, telecomunicações e redes. Já uma outra frase tirada de um outro livro, fala que não podemos ignorar o ganho de produtividade que pode ser alcançado através do uso correto da tecnologia da informação. A automação encontrou seu caminho para entrar em nossas casas, escolas e local de trabalho. Agora é hora
de dar as boas-vindas a ela à auditoria. O que me chama a atenção nessas duas frases é exatamente isso aqui. A primeira frase que eu coloquei é uma frase que foi escrita num artigo da revista Internal Auditor, do IEA, do IEA International, em 93, né? Então, quase 30 anos que essa frase foi escrita aí. A segunda frase foi um livro do David Codier, né, escrito em 2001. Então, também 20 anos que foi escrito, né? Em 2001 é interessante, é um ano que me chama essa atenção, porque foi exatamente o ano que eu comecei a trabalhar, né, focando, né, ajudando a área de auditoria a implementar a tecnologia. E nessa época, em 2001, o que a gente falava? A palavra dos CATs, né, Computer Assisted Audit Tools and Techniques, que é ferramentas e técnicas de auditoria auxiliadas por computador. O que a gente falava nessa época, né? Quais eram as ferramentas que eram utilizadas pelo auditor lá em 2001 para fazer a auditoria, né, para realizar os trabalhos? Era Excel, Word, ferramentas de análise de dados, algumas ferramentas de work papers, né, de documentação de trabalho, de fluxo, assim por diante. Estamos agora em 2021, e quais são as ferramentas que são utilizadas pelos auditores? Ainda continua sendo Excel, Word, ferramentas de análise de dados, sistema de work papers, documentação. Só que além dessas ferramentas, que são as ferramentas tradicionais, né, que o auditor tradicionalmente utiliza, né, existe ainda também um arcabouço de tecnologia nova que surgiu, né, que a gente fala, que pode ser utilizado. Então, a gente está falando de inteligência artificial, de RPA, que é Robotic Process Automation, Process Mining, Workflow, questionários eletrônicos que permitem fazer entrevistas, follow-up, RPA. Então, tem muito mais tecnologia disponível, né, no mercado para ser utilizada. E o que me chama a atenção, né, desses 20 anos é exatamente que, por mais que nós tenhamos muito mais tecnologias disponíveis que podem auxiliar o trabalho do auditor e dos analistas de controles internos, analistas de risco, essas ferramentas não são utilizadas, né? Existem muitas iniciativas, e boas iniciativas nesse sentido de melhorar a qualidade dos trabalhos de auditoria, de controles, aumentar a amplitude dos trabalhos, porém não é um trabalho, são iniciativas pontuais de algumas pessoas dentro das áreas de auditoria. Você não vê isso como a categoria de auditorias e controles internos como um todo fazendo esse tipo de esforço para implementar essas tecnologias. Como conclusão, eu terminei MBA há uns 2 anos, e como conclusão do trabalho, na verdade, né, há 2 anos, porém eu terminei meu trabalho de conclusão no ano passado, e eu tinha feito uma pesquisa para saber exatamente qual que era o uso de analytics dentro da área de auditoria, né? Como que eles estavam utilizando, o que era feito, tudo mais. E quando você pega, falando, por exemplo, da automação pegando em analytics um pouco específico, né? Quando fala de analytics, qual que era o foco, né, que estava sendo utilizado dentro da auditoria, dessas áreas? Então, teste pontual de auditoria, teste automatizado de auditoria e controles. O que chamou a atenção é exatamente esse item 3 e o 4, está um pouquinho cortado do lado esquerdo ali, as duas faixas amarelas, um pouco mais escuras, era que quase 50% respondeu que faz auditoria contínua ou monitoramento contínuo de controles. Ou seja, você tem uma rotina automatizada, né, de análise de dados para testar os seus controles, testar seus pontos de auditoria. É isso que responderam. Só que, olhando um pouco mais a pergunta, o que eles usam para fazer, qual que é o uso que eles fazem de analytics? Importação e tratamento de dados e desenvolvimento de dashboards, né? A parte que são os testes mesmo, a parte de previsão, a parte de avaliar resultado financeiro é pouco utilizado, né? A maior parte das pessoas utilizam para simplesmente importar os dados, né, e depois criar gráficos. E o que mais chama atenção ainda, né, que além da parte de importação e tratamento de dados e da parte de indicadores, dashboards, é o que eles usam para fazer isso. Né? Aqui, uma questão mais dizer neutra, que eu não quis colocar todas as ferramentas que a pessoa respondeu, porém, disparado, se utiliza o Excel para fazer isso. Ou seja, então, a gente está falando que está fazendo um processo automatizado e contínuo de auditoria, de monitoramento e teste de controle, porém continuamos utilizando o Excel ainda, né? A mesma ferramenta que se utilizava há 20 anos atrás, que é uma ótima ferramenta, né? Que tem muitos recursos. Porém, quando a gente quer falar de maior abrangência, de volume de dados, maior capacidade de análise, ou de automação, ou até de inteligência artificial, a gente
está longe de utilizar o Excel, ou o Excel está longe de conseguir atender todos os objetivos, né? Então, a gente percebe ainda que é uma questão pontual, né, de análise de dados. Bom, qual que é o trabalho, né? Assim, quando você pega um projeto de auditoria ou de riscos, de controle de compliance, qual que seria um trabalho básico, né? Como que funciona o trabalho desses tipos de profissionais, né? É feito um planejamento de trabalho, mapeia o processo, identificação dos riscos, aqueles riscos que foram mapeados, para eles é mapeado os controles, se testa esses controles para verificar a efetividade, se controles são efetivos ou não. Se os controles falham, né, é identificar as inconsistências, criado o relatório de não conformidades, é passado essas não conformidades para as áreas, depois se recebe o plano de ação das áreas, o que vão fazer para resolver esse problema, e é feito um follow-up, ou seja, aquele plano de ação, né, que foi criado, ele está sendo realizado, está sendo acompanhado, né? Então, esse é um fluxo básico. E depois desse follow-up também se volta, a gente fala que é o ciclo, né? Porque com base nesse follow-up, nesses pontos que foram levantados, você faz um novo planejamento de um novo trabalho, um processo e assim por diante, né? O trabalho, a cada ano que você repete a auditoria, ou então a validação daquelas normas de compliance, ou então uma reavaliação dos controles críticos da empresa, você se baseia nos trabalhos passados. Então, é um trabalho cíclico contínuo. Quais são os desafios de você fazer esse tipo de trabalho hoje, né, que as áreas encontram? Né? Para citar alguns mais relevantes. Né? Então, muitas vezes, quando você fala a parte de levantamento de processos, né, quando aquela primeira parte ali da nossa análise, a gente está falando que a gente faz entrevistas. Então, você tem que sentar com as áreas, você tem que verificar quais são, a pessoa vai falar o que ela faz, como que ela faz, etc. O problema disso aqui é que muitas vezes depende da agenda da pessoa, quanto tempo ela demora, quando a pessoa é a pessoa certa, quando a pessoa sabe o projeto correto, né? Um exemplo muito fresco na minha cabeça foi 2 reuniões que eu tive ontem, né? Eu estava fazendo um projeto de analytics, uma auditoria, e a gente entrevistou a área de manhã, a área contábil, e a área contábil não sabia como os processos, como os dados eram conciliados e passados para ela. Então, a gente fez um controle com a área. A sorte foi que a pessoa que consolidava esses dados, né, estava disponível, então, na sequência, a gente já fez uma outra reunião com essa pessoa na tarde, ou seja, então você perde 1, 2, 3, 4 entrevistas, demora muito tempo quando tem disponibilidade imediata, senão você às vezes perde semanas fazendo essas entrevistas. Outro limite da questão das entrevistas também é que muitas vezes a pessoa não sabe todo o processo, né? Ela sabe como ela executa, mas não porque é feito daquele jeito, né? Ou se tem alguma coisa que ela não faz, mas que outra pessoa faz, ela vai acabar não passando. Outro desafio grande é a parte de volume de dados, né? A gente sabe que cada vez mais o volume de dados que a gente tem que lidar, que a gente tem que analisar é gigante. Muitas vezes dados estruturados, não estruturados. Né, um grande volume de follow-ups tem que ser feito. Então, você tem os pontos de auditoria que foram levantados, foram criados planos de ação, e se acabou um trabalho, já vai para outro, vai para outro, vai para outro, e esses follow-ups todos vão ficando acumulados, né, e que alguém tem que fazer alguma hora. Não adianta você só auditar, reportar, ter um plano de ação lá, você tem que depois cobrar as áreas. Né, e todos esses trabalhos é feito de forma manual. Qual que é a consequência, né, desses desafios de fazer isso aqui de forma manual? Né? Muitas vezes as auditorias acabam trabalhando com o que a gente fala que é redução de escopo, né? Então você tem que, eu pretendia quero avaliar o processo de pagamento da empresa, eu queria testar todos os dados, por exemplo, de 2020, mas eu não tenho ferramenta para trabalhar com todo o volume de dados, ou eu não tenho tempo suficiente para fazer as entrevistas, ou não tenho tempo para deixar minha máquina processando todos esses dados aqui, porque eu não tenho ferramenta adequada. Então, eu reduzo o escopo. Em vez de trabalhar com o ano 2020 inteiro, eu pego 2 meses, 3 meses, ou então muitas vezes pega a amostra, né? Trabalha com alguns registros em cada mês. Tem alguns casos de análise, inclusive, se o processo é comprovado que é um processo sistêmico, você testa uma transação, já está válido isso. Então, você já pode trabalhar com uma transação. Estatisticamente é válido, né? Porém, se tiver alguma coisa que você não previu, você não olhou, você pode estar perdendo, né? Do ponto de auditoria.
A sobrecarga de trabalho, uma coisa que é interessante, né, é você perguntar para qualquer auditor, né, aliás, hoje no mundo todo mundo está sobrecarregado de trabalho, né, você pega auditores, o pessoal que trabalha com risco, controle, que está sempre na atenção ali de repente, o pessoal brinca que o auditor é o xerife, né, que ele quer ficar pegando a coisa errada das pessoas. Não é que ele está tentando pegar a coisa errada, ele quer verificar se tem falhas no processo para que a empresa tenha um resultado melhor, né, ou deixe de perder. Né? Então, ou seja, estou com um monte de trabalho, tenho que reduzir escopo, acabo trabalhando demais e muitas vezes, especialmente para essa questão dos follow-ups muito grandes que tem, os reportes desses follow-ups, ou então os status deles acabam estando desatualizados ou então atrasados, né? Ou seja, eu tá atualizado a informação ali, só que em vez de receber informação hoje, eu vou receber informação daqui a 2, 3 semanas, né? Então, são os grandes desafios, as consequências dos desafios que tem. Quando a gente fala, então, de tecnologia, o que a tecnologia pode apoiar esse trabalho, né, dentro da auditoria, da área de controles e riscos? Existem hoje diversas categorias de software, vários tipos de software que permitem a gente estar auxiliando e realizando trabalhos de uma forma mais automática, né, ou mais automatizada, ou mais eficiente com o uso do computador. Né? Então, a gente fala desde a automação de tarefas administrativas, né? Então, planejamento da auditoria, a documentação dos papéis de trabalho, a geração dos relatórios de auditoria, a parte de follow-up. Então, tem vários trabalhos que podem ser, várias ferramentas que já fazem esse tipo de automação. De novo, apesar desse tipo de ferramentas, essas ferramentas de workflow existirem há pelo menos 20 anos, né, que como eu falei, é o tempo que eu trabalho nessa área, ainda existem hoje muitas empresas que fazem toda a parte da gestão dos trabalhos de auditoria utilizando pastas compartilhadas na rede, o Word e Excel. Né? Então, quando você vai ter que fazer levantamento de trabalhos, quando você vai ter que refazer o trabalho de auditoria, se perde muito tempo, né, com essas informações. Criação de biblioteca de conhecimento. Então, você tem uma base centralizada. Existem várias ferramentas de gestão de conhecimento que você consegue centralizar. Quais são os riscos conhecidos? Quais são os controles conhecidos para tal processo? Né? Quais são os processos que eu tenho na empresa? Qual a documentação que eu tenho nesse processo? Então, você consegue ter ferramentas que permitem essa criação de base de conhecimento, que para um auditor novo, um auditor que está pegando um processo pela primeira vez, ajuda muito na realização de trabalhos ali, né? Já ter experiências prévias a olhar para aquilo ali e até, de repente, olhar aqueles pontos se já foram testados no passado, se estão corrigidos ou não. A aplicação de questionários, entrevistas, também, então, tem ferramentas hoje, né? Começando com próprias ferramentas gratuitas, Google Forms, ou então a ferramenta de questionários da própria Microsoft também, né? Que praticamente toda empresa hoje tem. Mas outras ferramentas até mais profissionais, como SurveyMonkey e diversas outras ferramentas de questionário, ou até ferramentas de workflow que também tem a possibilidade de você fazer questionário e entrevistas. Então, toda aquela parte de pré-documentação que é necessário você pedir para as áreas, né, de pergunta de processo, de como funciona, etc., você conseguiria adiantar essas informações utilizando esse tipo de ferramenta. Mapeamento de processos, que para mim foi uma das tecnologias que eu descobri há pouco tempo, há 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos que eu trabalho com isso, são técnicas de process mining, que você consegue, a partir de log da ferramenta, você mapeia o processo. Então, em vez de você ter que ficar testando, entrevistando as pessoas, você pega o log do sistema onde ocorreu a transação e a ferramenta, essas ferramentas que trabalham com essa técnica de process mining, cria para você o desenho do processo, te mostra como que o processo é executado dentro do sistema, sem que tenha uma entrevista a ser feita, né? Então ajuda bastante. A parte de análise ad hoc de auditoria, então os testes propriamente ditos de auditoria, verificar os controles e tudo mais, auditoria contínua e monitoramento contínuo, que se fala bastante hoje, e também a parte de monitoramento e alertas online, né? Ou seja, de repente eu posso estar monitorando algo que está acontecendo nesse momento e disparar algum alerta. Então, são algumas aplicações de auditoria que a auditoria pode ajudar em TI. Quando a gente fala de todas essas aplicações de auditoria aqui, as 3 que estão mais em alta, que a gente pode citar, né, que eu acho que é o que mais traz valor hoje para a auditoria, para a área de controles, para a área de risco, é o Data Analytics, a inteligência artificial e a RPA.
O Data Analytics, basicamente, análise de dados mesmo, ele vai servir muito para você fazer testes de padrões conhecidos. Eu sei quais são as regras de negócio. Então, eu sei, por exemplo, o que é um pagamento de duplicidade. Eu sei qual é o limite de alçada que um gerente pode aprovar um pagamento ou pode aprovar um pedido. Eu sei qual que seria o fluxo normal que um processo, que uma nota fiscal, né, uma fatura deveria seguir dentro da empresa para ser aprovada e ser paga. Então, eu conhecendo esses padrões, eu sabendo quais são as regras que eu tenho que se aplicar, eu posso trabalhar com técnicas e ferramentas de Data Analytics para verificar se essas técnicas, se essas regras, se esses padrões estão sendo seguidos. Né? E aí eu vou listar as anomalias, verificar aquilo que não está seguindo o padrão. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, né, geralmente a gente vai falar de padrões desconhecidos. Então, muitas vezes, você tem padrões nos dados que você não conhece e que você pode utilizar as técnicas de inteligência artificial, machine learning, e aí a árvore de decisão, regressões e todas as técnicas que envolvem, né, esse processo de inteligência artificial e machine learning, para ajudar a identificar padrões que você não conhece. E aí aplicar isso, de repente, à auditoria. Né? Algumas aplicações, por exemplo, de inteligência artificial e machine learning, por exemplo, dentro da auditoria seria você, a partir dos dados históricos que você já possui, você criar um modelo, você sabe como os dados deveriam se comportar. Por exemplo, um padrão de vendas, um padrão de descontos, uma receita, a margem da empresa. Então, você poderia criar padrão, usando uma técnica de regressão linear simples até, né? E você depois pega os seus dados, quando você for fazer uma comparação, né, com aquilo que está realmente acontecendo no mundo real, e você verifica o que realmente está acontecendo. Né? Se aquilo realmente estiver acontecendo, você poderia comparar aquilo que o modelo, né, com base nos seus dados históricos, falou que aconteceria, que deveria acontecer, contra aquilo que realmente você observou no mundo real. Óbvio que, né, o modelo de regressão tem as margens de erro, porém, são margens de erro previstas dentro de um modelo que você reduz quando você faz a sua análise. Se você encontrar desvios muito grandes, esses desvios também podem ser comportamentos, né, que você pode investigar depois um pouco mais a fundo. Então, essa é uma das aplicações de inteligência artificial também. Uma outra questão da inteligência artificial, que seria um uso que eu acho dos melhores, quando a gente for falar de auditoria contínua e monitoramento contínuo, aquele teste de auditoria, de controles que você faria você faz uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, ou depende do seu ciclo de dados, você vai testar, do seu ciclo de ênfase, de rotação de ênfase, você vai testar, você pode testar ele mais frequentemente. Porém, aquela quantidade, as exceções, os problemas que você vai identificar vão ser muito mais rápidos, você vai gerar muito mais informações ali. Como você faz para eliminar aquilo que realmente é um problema detectado naquele teste específico, daquilo que é um falso positivo? Então, você pode também utilizar a inteligência artificial para fazer a eliminação desses falsos positivos. Então, você treina a sua máquina. Olha, esses casos todos que eu encontrei aqui, isso era realmente problema, isso não era, isso era, isso não era. E com base nisso, você prepara um modelo para que a própria análise, ao final do seu processo automatizado de análise, ele já tire para você aquilo que provavelmente vai ser um falso positivo, te dê uma classificação. Olha, isso aqui tem X% de chance de ser realmente um problema ou não ser um problema. Então, facilita o trabalho do auditor. Nesse caso, o auditor vai focar a sua atenção, focar todo o seu pensamento, a sua análise, vai debruçar sobre aqueles casos que provavelmente seriam problemas que ele deveria sentar e olhar, ou até ineficiências que ele vai ter que olhar do processo para orientar melhor a área. E o processo de RPA, que muitas vezes é confundido RPA com a robotização, com inteligência artificial e data analytics. A gente percebe muito essa confusão, né, nesse sentido. A robotização nada mais é do que aquela tarefa que um humano faria, você vai colocar o computador fazer. Então, um exemplo é você entrar dentro do sistema, executar uma transação, extrair um relatório, importar esse relatório para dentro de uma ferramenta de analytics, por exemplo, que o usuário, né, um analista, um auditor, teria que
a executar manualmente, para fazer gastar tempo, né, dele fazendo esse processo, e é um processo repetitivo que sempre vai ser a mesma tarefa sendo executada, você consegue criar, então, robôs que fazem essa tarefa para você. Né? Então, aquele trabalho de repetitivo que você gastaria tempo com aquilo, você não precisa mais gastar tempo, você vai gastar o seu tempo fazendo a investigação e análise dos resultados. Então, essas são as três técnicas que mais, as três tecnologias, né, que estão em alfa hoje, que mais são, que eu acho que trazem maior resultado, maior ganho para a auditoria. O que é engraçado é que geralmente essas tecnologias são muito utilizadas, por exemplo, em áreas comerciais, áreas de marketing das empresas. Né? Então, eu já trabalhei em alguns projetos, algumas empresas, que quando você vai falar desse tipo de tecnologia de trabalho, a empresa já tem. Porém, dificilmente tem esses trabalhos, tem essas técnicas, tem essas ferramentas na auditoria. Ela vai ter na área de marketing para pesquisa de mercado, ela vai ter na área de vendas para fazer previsão, vai ter na área de receita, na área financeira para fazer também alguma previsão de modelos, tudo mais, então até a análise do orçamento, budget. Você tem várias áreas na empresa utilizando, porém dificilmente as áreas de controles internos, as áreas de controle de riscos da empresa, as áreas de compliance, as áreas de auditoria vão estar utilizando essas técnicas, essas ferramentas todas. Bom, um pouco das técnicas que a gente pode implementar, especialmente de Data Analytics e inteligência artificial, né? Então, fazer tratamento, processamento de dados, técnicas de data mining, que é a investigação, modelagem estatística, análise gráfica, visualização, que a gente fala que é o data viz, ou seja, tem N, aqui eu falando só um pouco mais de analytics também, mas tem N técnicas que você pode trabalhar, né, para implementar e otimizar o seu tempo dentro dessas análises de dados. Então, em vez de você trabalhar, por exemplo, com um arquivo Excel, né, tem que fazer fórmulas PROC-V, copia, cola, faz um monte de informação, você trabalhar com algumas técnicas dessa para gerar o resultado mais rápido. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas tem um ciclo, né, que eu gosto de colocar sempre, que eu falo que é o ciclo de análise de dados, né? Tudo, para você fazer ou implementar um processo de analítica, de inteligência artificial, de robótica, ou você decidir qual que é o processo que você vai utilizar, qual que é a técnica que você vai utilizar, você precisa saber qual que é o seu desafio, qual que é a pergunta que você quer responder, ou qual que é o processo que você quer automatizar, qual que é o objetivo que você quer atender. De acordo com o seu objetivo é que você vai determinar qual que vai ser a melhor técnica, qual a melhor ferramenta para aplicar. Quando eu falo ferramenta, é uma ferramenta técnica, né? Não software ainda, que vai resolver aquele problema. Essa ferramenta vai determinar quais são os dados que você vai ter que coletar para aplicar nessa técnica. Aí sim você parte para a ferramenta, e da ferramenta você tem os resultados e gera uma nova pergunta e assim por diante. Geralmente, nós partimos da ferramenta, do software. Então, qual que eu tenho que, sei lá, fazer uma automatização de análise de margem da empresa, né? Verificar se o cálculo da margem está correto. Um trabalho que eu estou fazendo recentemente é na parte de inventário, então verificar a efetividade do processo de inventário na empresa, né? Qual a ferramenta que eu tenho? O Excel. Então, a gente faz o que o Excel permite fazer. Então, eu não exploro novas possibilidades porque eu estou limitado ao software que eu estou utilizando. Né? Então, eu sempre falo que a gente tem que começar a nossa investigação, nossa análise e nossa automação, não a partir do software, mas sim a partir da pergunta do problema que eu tenho para resolver. Tá? É por isso que essa parte técnica é importante. E como que essas técnicas se integram? Né? Você tem, geralmente, eu colocando aqui 3 partes de novo, né? Voltando um pouco para a documentação e follow-up, que você tem ferramentas muito boas para fazer isso. Você tem do outro lado Data Analytics, inteligência artificial, e você tem um RPA em cima. Né? É como você vai ter um RPA orquestrando a parte de documentação, o follow-up e o Data Analytics. Então, você desenvolve um Data Analytics, aquele Data Analytics pode virar um modelo, uma inteligência artificial, e você quer rodar esse modelo, sei lá, todo mês, toda semana, a X período. Você coloca o RPA para ficar rodando aquela análise que você fez uma vez. Então, aquela análise que você fez uma única vez, o RPA está fazendo. O resultado dessa sua análise aqui, você encontrou exceções, você quer disparar para a área, para que a área responda aqueles problemas e tenha as cobranças automatizadas. Você desenvolve todo esse
essa técnica, esses questionamentos, né, do follow-up numa ferramenta de documentação e follow-up específica, e aí você coloca também isso no RPA, coloca o RPA para ficar cobrando esse processo automático. Então, o RPA vai fazer esse trabalho manual, braçal para vocês. Uma imagem que eu achei, eu acabei esquecendo não de colocar a fonte aqui, mas se eu não me engano é RPA Master ou RPA Expert que eu encontrei. Eu achei interessante, né? Ele compara a integração de RPA e a inteligência artificial como o RPA sendo os músculos e a inteligência artificial sendo o cérebro. Né? Então, quando você fala da inteligência artificial, você está falando do reconhecimento de vídeos e imagens, processamento de linguagem natural, reconhecimento de emoções. Então, você vai faz uma análise textual para verificar qual que é a emoção que aquele seu cliente ou aquela pessoa que você está entrevistando está passando, para entender se ela pode estar mentindo ou não. Machine learning, análise preditiva, você tem N aplicações de inteligência artificial, que são as análises que você vai estar fazendo mais do ponto de vista de inteligência, de análise, que vão te gerar resultados para você pensar. Aquele trabalho, que é um trabalho repetitivo, então, preparação de dados, coleta de dados, interação com responder perguntas, a execução de processo, todas essas atividades, né, que são ligadas mais ao trabalho braçal e repetitivo, é o que a RPA faz. E a integração dos dois é o que é o mundo ideal, né, dentro desse processo que eu falo, né? Eu ainda colocaria dos três aqui. Essa imagem não inclui o Data Analytics, porém eu colocaria também o Data Analytics também, né? Ou seja, você automatizar a partir de RPA a detecção de problemas, né, de fugas dos padrões conhecidos, né? Aquelas regras que você já conhece e que você quer verificar reconhecido. E aí, a gente voltando para aquele ciclo que eu falei de auditoria, né? Também só para ser uma coisa bem rápida aqui, por exemplo, quando eu falo aqui do mapeamento de processo, eu posso falar de técnicas de process mining, que eu citei aqui já. Ou seja, você pegar... Os sistemas todos, eles gravam log do que ele faz, né? Ou ele grava um log, ou ele tem uma rastreabilidade das transações dentro do sistema. Então, quando uma empresa que tem controles, né, ela faz um pagamento, ela sabe aquele pagamento, de qual fatura que ela se refere, aquela fatura, de qual contrato ela está pagando, de qual fornecedor, quando foi feito o pedido, etc. Você tem todo o rastreamento. Você tendo esse rastreamento, você consegue utilizar essa técnica de process mining para desenhar para você o processo. Ele vai mostrar para você o desenho, o fluxo do processo. Quando eu falo desenhar o processo, é literalmente isso que eu estou dizendo, né? Desenhar o processo. É muito interessante isso, né? Um projeto que a gente fez há alguns anos, a gente tinha um cliente que ele tinha cerca de 10 atividades no processo de compra deles, e quando a gente jogou dentro da ferramenta, ele descobriu que ele executava aquela atividade de 144 formas diferentes, né? Então, você tinha o mapa do processo dele, parecia uma aranha toda, né? Uma teia de aranha toda bagunçada ali, né? Então, mostrou, logo de cara, já evidenciou que ele não tinha controle sobre os processos, não tinha um fluxo adequado de processo de compras. Toda essa parte aqui de identificar as consistências, os testes de controles, pode-se aplicar a própria técnica de Process Mining ainda, que vai mostrar, como eu falei, a falta de controles, Data Analytics, inteligência artificial, modelagem preditiva de dados, tem várias outras informações que você pode utilizar também. E para toda essa parte aqui de follow-up e plano de ação, você pode também utilizar as técnicas que eu comentei de RPA. Então, são técnicas, são ferramentas que já existem hoje, já estão disponíveis e que, para citar três etapas do ciclo de auditoria de controles e compliance muito rápido, já tem ferramentas hoje disponíveis para fazer isso. E aí, por que eu acho que isso não é implementado, né? Quais são as barreiras e mitos, né, que geralmente se fala, né, para a adoção dessas técnicas, da parte de auditoria, essas técnicas, ferramentas de TI, né, em auditoria, controle e compliance? O custo alto de aquisição e manutenção. Eu faço análise de process mining hoje que eu citei, utilizando o R. O R é uma ferramenta gratuita que ninguém precisa pagar para utilizar isso aqui, né? Tem um custo de aprendizado que quem faz um PROC-V no Excel conseguiria utilizar uma ferramenta dessa e em meio dia já está gerando gráficos e mapas de análise de dados. É muito técnico, muito complexo para o auditor que não são de TI. Novamente, né, quem faz um PROC-V no Excel, faz uma tabela dinâmica, consegue trabalhar com muitas ferramentas, né, seja ferramentas gratuitas ou ferramentas específicas e pagas que tem muito mais recursos para essa análise de dados.
a cultura de adoção e uso, né? Então, existe muitas vezes as empresas que eu tenho trabalhado, que eu tenho conversado, muitas delas têm essa cultura de análise de dados, de implementar, porém, existe a cultura de você ter uma pessoa ou uma equipe dentro da empresa para fazer esse trabalho de teste. Então, quando o analista de controles precisa fazer um teste, ele vai pedir para esse técnico específico fazer análise para ele. Ou seja, então, eu ainda tenho pessoas que geram esses dados para mim e eu não vou me treinar e me capacitar, né? Eu esqueci de colocar aqui também, mas foi interessante. Eu estava fazendo, nesse questionário que eu fiz do meu MBA, eu fiz uma última pergunta perguntando como que a tecnologia pode impactar a sua profissão, né, no mundo de hoje. E teve várias respostas. O que mais chamou atenção cara, a resposta foi, eu já estou pendurando as chuteiras, então não é para mim, né? Mas eu acho que faz muito sentido para quem está vindo trabalhar. Ou seja, aquelas pessoas que têm mais tempo, né, de casa, de profissão, não vê aquilo, ou então coloca muita barreira para a implementação dessa cultura e adoção de análise de dados, RPA e inteligência artificial. Falta de dados numéricos ou estruturados, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com Big Data, com relatórios, com muita informação, a gente consegue estruturar esses dados, né? Então, a gente tem tecnologia hoje para conseguir trabalhar com isso, para buscar os dados para fazer a implementação, né? E aí, acho que a questão de uso de técnicas e ferramentas adequadas. Acho que essa, sim, é uma barreira, né, que geralmente as pessoas não têm o conhecimento de todas as técnicas que estão disponíveis ou ferramentas que estão disponíveis para realizar os seus trabalhos, né? Quais são as técnicas que eu tenho de data analytics, quais são as técnicas que eu tenho de inteligência artificial, e as ferramentas que eu tenho, né, dentro desse contexto para que eu possa fazer um trabalho, né? Você vai encontrar ferramentas gratuitas, você vai encontrar ferramentas que são de valor mais baixo, vai ter ferramentas que tem que fazer um conjunto corporativo para implementar aquela ferramenta, mas que vale muito também se tem essa iniciativa corporativa para implementar, porque são ferramentas que têm um custo, um valor de aquisição mais elevado. Porém, existem técnicas, existem ferramentas, existem alternativas, né? Então, acho que a barreira aqui é exatamente conhecer quais são as técnicas disponíveis, né? É abrir um pouco a cabeça, né? E adotar, né? E deixar a inovação, né? Buscar essa inovação usando essas tecnologias. Quando a gente fala das 3 tecnologias, de RPA, Data Analytics e inteligência artificial, a gente sabe, o mundo hoje está olhando para isso. A gente fala que isso são tecnologias, são técnicas disruptivas, né? Que estão trazendo muitos insights, muito benefício em várias áreas, né? Então, está na hora da auditoria também começar a se beneficiar, né, desse tipo de análise também, desses benefícios que essas tecnologias podem trazer, ok? E aí eu queria encerrar aqui, né, com novamente uma frase lá de 2001, né, que eu até citei no começo, do David Codier, né, que a automação encontrou o caminho para entrar nas nossas casas, escolas e local de trabalho, né? Agora é a hora de dar boas-vindas a ela, a auditoria. Bom, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que não sei, o Celso, ou então, pessoal, você tem alguma pergunta que queria fazer? Tivemos uma pergunta, Adriano, da Paloma Rodrigues Cruz. Ela queria saber o que você acha das ferramentas de discovery na execução da auditoria. O único detalhe, assim, nosso tempo já está no limite, tá? Certo. Então, se você puder fazer uma resposta bastante sintética, ok? Perfeito. Eu acho que a ferramenta Discovery, elas ajudam bastante também. É aquilo que eu falei. A ferramenta Discovery, ela vai entrar muito naquele padrão quase da inteligência artificial ali. A ferramenta, ela vai olhar para aqueles dados que você está olhando pela primeira vez e ela vai ajudar a identificar padrões. Eu acho que, assim, é óbvio que a gente não pode trabalhar com ferramenta de Discovery para fazer o trabalho inteiro para a gente. Ela pode nos ajudar a dar insights sobre os nossos dados, sobre quais são os padrões que nós temos nos nossos dados, né? De repente, a gente, muitas vezes, quando você trabalha com ferramentas de discovery,
a ferramentas estatísticas que trabalham com, por exemplo, métodos de clusterização. Né? Quando você trabalha com uma técnica de clusterização, o computador, essas ferramentas que trabalham com essas técnicas de clusterização, caminhos e tudo mais, eles vão encontrar agrupamentos de dados, né, transações ou pessoas ou registros ali que você não imaginaria. Você olhando os dados do culto humano, você não conseguiria imaginar aquele cruzamento. E aquilo ali pode ser um padrão interessante, né? Você tentar entender por que foi a ferramenta te sugeriu aquele agrupamento. Então, nesse sentido, eu acho que a ferramenta de Discovery é muito interessante para você começar o trabalho. Quando você está começando o trabalho, que você não tem muita informação, aí você quer tentar descobrir padrões dos dados, ou de repente até problemas que podem existir que vão saltar aos olhos, ferramentas que vão ajudar a agregar bastante. Ok, perfeito. Infelizmente, nós temos mais 2 perguntas, mas dentro da programação de tempo, né, que a gente tem e do evento, nós não vamos conseguir continuar. Então, eu me comprometo a coletar essas perguntas e passar para você, tá, Adriano? Perfeito. E aí a gente dá a gente pega e responde para as pessoas. Eu tinha algumas questões aqui também, mas está perfeito. A sua explanação foi fantástica, gerou curiosidade, o que é mais interessante, né? E aí, por favor, suas palavras finais para a gente poder dar um encerramento. Bom, eu vou fazer, né, aproveitar esse slide que está na tela aí, eu vou fazer minhas palavras do David Codier, né? A automação encontrou seu caminho para entrar nas nossas casas, escola, local de trabalho. É hora de dar boas-vindas a ela, a auditoria. A auditoria, e aqui eu estendo a auditoria para todas as áreas ligadas ao GRC ou agora ao ESG também. A pandemia, ela veio e mostrou para a gente que é possível a gente fazer trabalho remoto. A gente está fazendo aqui agora um evento totalmente online. Muito auditor, muito analista de compliance por aí fez entrevista, realizou o trabalho inteiro, né, e gerou relatório só fazendo entrevista por Zoom, por Teams e tudo mais. Então, a gente viu o quanto isso ajuda e agrega valor ao nosso trabalho. Então, está na hora de nós começarmos também a utilizar essas técnicas também disruptivas, que geram valor nas áreas de vendas, nas áreas de marketing, na área financeira, e trazer isso também para a área de auditoria, né, e a área de compliance e controles, porque vai gerar muito valor também. Perfeito, ótimo. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer principalmente ao Adriano pela ótima palestra e por se dedicar a nos transmitir conhecimentos que eu tenho certeza que vai agregar bastante no dia a dia de cada um dos que estavam aqui participando do nosso evento, né? E em nome do nosso patrocinador, a Lake House Immigration Consulting, eu gostaria de agradecer a todos, né? E para quem não pôde assistir, posteriormente esse nosso bate-papo vai ser disponibilizado em formato de gravação, ok? Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Celso. Até. Tchau.